Tudo bem, minha gente? Vamos continuar aqui na pegada desta quarta-feira, batendo papo agora no Alerta Link com o meu querido Carlos Alberto Saerp, que já está aqui diante de mim, pronto para falar, doido para falar. Bom dia, bem-vindo. Carlos Alberto, como é que foi a sua semana? Bom dia, Jansen. Satisfação estar aqui novamente e vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é bacana, né? Que na continuação, a gente ficou 2 semanas falando sobre defesa e a gente ainda teria pano para manga, né? Porque o pessoal mandou pergunta à vontade e tal. Mas hoje nós vamos começar já a iniciar os passos falando sobre inteligência. E de cara a gente já tem aqui pergunta que foi deixada aqui para você já pelos internautas e pedindo para se dizer o seguinte: o que significa inteligência dentro do contexto da defesa e da segurança nacional? Bom, Jansen, acho que os ouvintes vão se deparar com o maior anticlímax da história do rádio brasileiro, né? Porque inteligência é uma atividade técnica, é meramente uma atividade técnica de tratamento de informação, né? Que se ajusta, empacotada, né, para assessorar um decisor, seja ele no nível operacional, no nível tático ou no nível estratégico. Sim. Então, vamos dizer assim, um comandante de pelotão, né, que vai sair numa operação, ele precisa de inteligência, ele precisa saber qual é o quantitativo da força oponente, que tipo de armamento usa, o estado da tropa, o moral da tropa, né, se é uma tropa nova ou se é uma tropa experimentada. E isso vai até a inteligência estratégica, né? Que nada mais é do que a produção desse conhecimento para o decisor ou planejador estratégico. Uhum. Então, eu lamento se eu decepcionei com um conceito com muito pouco glamour, mas, de fato, inteligência é isso. Né? A inteligência, não tem como fugir muito disso, porque eu trabalhei, por exemplo, no departamento de vendas, né? E conforme a gente reúne todos os dados do processo do mercado, o que a gente vende melhor, qual é o perfil dos nossos compradores, o que vende mais, o que vende menos, tudo isso junto, reunido, a gente chama também de inteligência de vendas. Porque Exatamente. é exatamente a reunião de todos os dados que nos vão dar possibilidade de realizar melhores escolhas, melhores decisões, ir pelo melhor caminho, decidir pelos melhores produtos para ser vendido. Não adianta, diante de um perfil de comprador que gosta de um produto de sabor cola, eu querer vender um produto de sabor limão. Ele não vai comprar. E eu não vou conseguir vender, não vou rentabilizar. A mesma coisa é a questão da inteligência. Não adianta eu mandar uma tropa de selva se a guerra vai acontecer, o embate vai acontecer num campo de deserto, por exemplo. Só sendo bastante grosseiro para se identificar de forma mais clara o que é a inteligência, né, na questão da segurança nacional. A gente vai trabalhar com os dados que realmente importam, né? E aí, coisas como, sei lá, se eu estiver errado, você me corrige, mas por onde é que entram mais armas no país, por exemplo? Qual é a nossa fronteira mais vulnerável? Eu não vou. Se a fronteira mais vulnerável é a fronteira do Brasil com o Paraguai, estou chutando, não é um dado que eu tenho de verdade, estou só dando um exemplo. Não adianta eu deslocar a tropa e botar lá na fronteira com a Guiana. Com a Guiana. Não adianta, porque eu vou estar desperdiçando material humano com uma tropa colocada num lugar que não interessa. Essa, na verdade, é a inteligência, não é isso? A inteligência, exatamente, na verdade, é não ser burro. Sim, você, no caso da inteligência de mercado, né, que você abordou muito bem, você tem uma gama enorme de dados e você precisa selecionar exatamente aqueles que lhe interessam para tomar a decisão de mercado, né, que atende à empresa que você está trabalhando, no caso. A mística da inteligência, Jansen, é criada pelo cinema, né? A mística da inteligência está naquela atividade lá,
que é uma caixinha lá embaixo no organograma da inteligência. Você tem uma caixinha lá embaixo, que é a espionagem, né? Que é a atividade de inteligência de Estado, que é a busca do dado negado, né? E aí o cinema e a literatura transformaram isso numa atividade romântica, né? Que mais está longe de ser isso, né? Então, mas por isso daí vem essa mística da inteligência, né? A gente não pode confundir inteligência nesse sentido conceitual que nós abordamos agora com espionagem, que é uma outra atividade bem específica, né? Está dentro do bojo da inteligência. Se a gente comparar, por exemplo, dentro de uma estrutura vamos considerando ainda os filmes, né? Se a gente considerar a estrutura americana, que aparece muito nos filmes, a inteligência está mais afeta ao FBI ou à CIA, por exemplo? A inteligência afeta a CIA. A CIA é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, né? Do país. Mas você tem inúmeras outras agências de inteligência descentralizadas. A estrutura de inteligência é muito grande, né? Mas o trabalho que a CIA faz é exatamente esse, de reunir informações, né, que ela considera que são relevantes para prospectar cenários para um decisor estratégico. Se você me permitir, eu tenho aqui um livro de 2006, né, que era o relatório da CIA, né, o relatório da CIA para 2020, né? Prefácio de Heródoto Barbeiro, né? E esse livro nada mais faz do que elaborar cenários, né? E, por exemplo, para 2020, um dos cenários que a CIA previa era um cenário de medo, de concentração de poderes, de redução de um ambiente democrático, né, e de concentração de poder, né, por conta de desinformação. Há outros cenários também, como a instalação de um califado. Você tem uma série de cenários, mas, veja bem, é um livro de 2006, ostensivo, né? Porque você tem a produção de inteligência que é ostensiva, e você tem a produção que é sigilosa, mas nesse livro, que foi quase um best-seller, né? Ele faz essas prospecções para 16 anos, 14 anos depois, né? Então, assim, você não pode cravar em 2020. E é ousado, né? É ousado o camarada de 2006 fazer uma prospecção para 2020 em cima de dados de inteligência, né? Sim, é uma prospecção de cenário, mas aí é característica da atividade de inteligência, né? Ao contrário do cinema, quando uma equipe de inteligência, um analista de inteligência, ele tem ciência de um determinado risco, né? Ele não sai igual um Jason Bourne por aí, tá vendo? Resolvendo as grandes questões do mundo. O que ele faz é encaminhar para o decisor, né? Para o decisor utilizar ou não aquilo, tá vendo? na sua atividade. E é uma frustração dos analistas e dos operadores, porque alguma produção dá muito trabalho, né, para ser conseguida, e dá trabalho para ser elaborada, e quando chega na mão do decisor, ele resolve descartar, né? Então faz parte do trabalho não é dono da ação que vai ser tomada a partir dali. Mas pode se tornar um trabalho até inócuo, né? A pessoa pode descartar inteiro. Muitas vezes, naquele momento, aquela inteligência produzida, né, aquele conhecimento produzido, aquele somatório, de informações empacotadas, é descartada por razões que não cabe ao analista ou ao operador julgar. O trabalho é fornecer essa informação, essa inteligência para o decisor. É muito interessante. Agora, dentro do que você está me colocando, do que é exatamente a inteligência, principalmente dentro do âmbito militar, se eu te perguntasse o que é a diferença entre a inteligência militar, a inteligência governamental e a inteligência corporativa, até como eu dei o exemplo,
talvez a diferença seria apenas o âmbito em que ela acontece e o objeto dessa inteligência, mas o processo é o mesmo, né? Não, o processo é o mesmo. É o ciclo de produção da inteligência, o processo é o mesmo. Né? O objetivo, né, o uso é que é distinto. Né? E o ambiente também, né? Porque a inteligência de Estado transita em uma outra esfera que é completamente diferente da inteligência de mercado. Até porque é muito influenciado por política também, né? No caso, Sim, também é muito claro, influenciado por claro. coisas, por detalhes políticos. Agora, a, a inteligência bem estruturada num país consegue antecipar qualquer tipo de embate no futuro, por exemplo, como você demonstrou aí do livro de 2006 para 2020, ela consegue antecipar e evitar, por exemplo, o acirramento de um conflito antes que ele aconteça. Ela consegue desmontar isso num trabalho de inteligência que oriente a diplomacia para poder chegar junto e impedir que os ânimos se esquentem e chegue a efetivamente um conflito armado? Acho que esse é o grande objetivo do trabalho de inteligência, né? É Inteligência, né? fornecer essas informações de forma que, nesse caso, né, que o decisor consiga mitigar um conflito que tenha. Mas a inteligência, você tem um grande problema atualmente, né, que não é tão atual assim, já é de algum tempo, que é a quantidade de informação que você tem e a capacidade de filtrar e saber o que é efetivamente relevante. Você tem um Entendi. caso clássico, né, que é muito estudado aí em todos os cursos, que é o caso do 11 de setembro. Né? Todos os terroristas que perpetraram o atentado do 11 de setembro, em algum momento, tinham passado por uma análise de inteligência. Né? E tinha um fato muito curioso, é que um instrutor de aviação, né, de voo, uma das escolas de aviação lá do interior dos Estados Unidos, ele reportou aos órgãos de segurança, dizendo o seguinte: eu tenho um maluco aqui do Oriente Médio, está fazendo curso comigo, e ele não quer aprender a aterrissar o avião, ele só quer aprender a levantar voo e voar. Né? E essa informação passou. Né? Passou como uma coisa assim, cara, é um maluco, o cara não se foi levado em conta, e esse sujeito era um dos terroristas que perpetraram os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa que a inteligência não consegue fazer. Né? Ela não é um oráculo que consegue antever todas as crises em todas as profundidades. É um trabalho de selecionar informações, né, consideradas relevantes, né, empacotar isso, né, fazer uma prospecção, apresentar um cenário para um decisor. Né? Então, assim, infelizmente, a inteligência não consegue tudo. Né? E, via de regra, várias vezes é frustrante, né? Porque deixa passar alguma coisa. Pois é, porque nesse caso aí, dentro da estrutura de inteligência, não cabia ao analista desprezar ou não a informação que está sendo passada pelo instrutor de voo na ponta, lá, o instrutor de voo da cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Ele deveria ter reportado para alguém que tomasse a decisão acima, né? Não, no caso, o analista tem que selecionar a informação e numa quantidade absurda de informação que chega, imagina, todas as informações de todas as escolas de voo dos Estados Unidos, de todos os instrutores, aquela pareceu excêntrica. Ele não considerou. Entendeu? Só depois, né, como se diz, depois da porta arrombada, é que alguém vai rever, né, aquele rol de informações que passou e vai perceber que foi uma falha da análise, uma falha da inteligência. Puxa vida, eu vou te contar, é uma situação bem complicada, né? Já imaginou?
que deve passar pela cabeça do camarada que deixa passar uma situação dessa? Então, vamos fazer um exercício aqui bem rasteiro aqui, né? Todos nós sabemos que a situação de segurança pública do Rio de Janeiro hoje é bastante crítica e todo dia nós saímos de casa tendo que escolher um caminho, sabendo que há lugares que são mais críticos, de maior risco, né, e lugares de menor risco. Uhum. Entretanto, a gente sabe que não há lugar imune, entendendo? A um evento criminoso, né? E depois que efetivamente a gente sabe que aconteceu, determinado delito aconteceu em determinada rua, em determinada área, é que a gente, a posteriori, fala, não, realmente tinha um indício aqui, uma movimentação. Sim, é muito difícil. É muito Ele difícil. não entendeu, não pegou e coisa parecida, né? Falar em segurança, não vamos falar disso ainda hoje, mas vou falar de segurança pública. Tivemos ontem no Rio de Janeiro, na terça-feira, um dia terrível para quem transitou ali pela Avenida Brasil, né? Muitos paralisações, interdições da avenida, muito tiroteio, muito conflito armado. É uma situação que está ficando quase que insustentável dentro da cidade do Rio. Nós estamos chegando a um ponto que nós vamos necessitar uma ação bem incisiva na segurança pública. Mas posso voltar na questão da prospecção de cenário, né? Que eu citei aqui o livro da CIA, né? Mas nós também estamos acompanhando a questão da USAID, né? USAID, né? E a suposta interferência e financiamento de organizações não governamentais com fins políticos, né? Uhum. A Revista Oeste dessa semana, né, resgatou um relatório da ABIN de 2012, né, que foi apresentado na Comissão Parlamentar de Inquérito da ONG da Amazônia de 2023, né, em que se constatou que a agência americana USAID, né, estava adotando posicionamentos conflitantes com o interesse do governo. E, à época, isso não teve o impacto no noticiário que se teve hoje. Sim. Então, para você ver que do trabalho da nossa Agência Brasileira de Inteligência também é o mesmo. Ele faz um trabalho de inteligência, ele colhe aquilo foi para uma comissão parlamentar um trabalho de 2012, que só foi levantado em 2023 pela Comissão Parlamentar de Inquérito, mas isso não teve o impacto que está tendo hoje na notícia por conta aí do imbróglio do presidente Trump com essa agência governamental dele mesmo. Então o trabalho é esse, é fazer o levantamento das informações, produzir essa inteligência e colocar à disposição dos decisores, do parlamento, dos controladores externos das atividades governamentais. Numa estrutura nacional, o órgão brasileiro que seria o paralelo da CIA, por exemplo, no Brasil, é a ABIN. Exatamente. Mas a ABIN não trabalha sozinha, né? Não, pois é, então, a ABIN não trabalha sozinha e a ABIN não é ligada à inteligência, por exemplo, de defesa. É uma inteligência de segurança nacional, né? Exatamente, é a segurança de Ou Estado. É a mesma coisa? A ABIN trabalha dentro do sistema. A ABIN é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência. Sim, ela centraliza, que inclui inúmeros órgãos e ministérios, né? Todos eles trabalhando, exatamente para fornecer esse tipo de subsídio, esse tipo de informação para a produção do conhecimento necessário ao decisor, que no caso da ABIN, o destinatário final é o presidente da República. Entendi. São circunstâncias diferentes e objetos diferentes também do trabalho de inteligência. Sim. A inteligência, portanto, militar de defesa nacional é feita diretamente pelo Ministério da Defesa mesmo, né?
Não, cada força tem seu centro de inteligência para buscar o conhecimento necessário, né, para assessorar os seus próprios comandantes. Então, assim, para se definir as necessidades da Marinha, ou do Exército, ou da Aeronáutica, cada força tem os seus órgãos que vão buscar lá no exterior para ver as capacidades, analisar as fragilidades, as capacidades externas, as fragilidades internas, e de forma que o decisor possa saber, assim, por exemplo, onde ele vai alocar mais ou menor volume de recursos, por exemplo, em pesquisa, né? Nós vamos voltar à questão. Nós temos que investir mais em caças e menos em drones, ou nós temos que investir mais em drones e deixar os caças reservados para determinadas situações. Nós estamos certos em insistir no submarino na propulsão nuclear, né? Ou não, ou devemos também usar drones navais que estão sendo bastante utilizados, por exemplo, na Ucrânia, né? Então, assim, cada comando de força tem seu próprio comando de centro de inteligência para fazer esse trabalho. Quem tem mais ou menos a mesma idade que eu, que está nos ouvindo agora, deve ter uma curiosidade que eu vou te colocar. Talvez você possa me ajudar. Eu quando era jovem, e até mais ou menos aí meus 30 e poucos anos, eu escutava muito falar, sempre que se falava de ministérios, troca de comando de ministério para lá, ministério para cá, entre os ministérios onde existia uma determinada dança da cadeira, por algum momento ou por algum motivo, era a cadeira do Estado-Maior das Forças Armadas, que era um status de comando que eu não conseguia entender bem na época, porque eu não tinha muito conhecimento dessa estratificação governamental. Hoje nós não temos mais o Estado-Maior das Forças Armadas. Como é que funciona isso? Não, nós temos Estado-Maior conjunto, né, das Forças Armadas. As Forças Armadas agora não têm um órgão central. Eu posso estar cometendo aqui uma inconfidência, porque eu não tenho essa estrutura do Ministério da Defesa corretamente na cabeça. Mas o conceito hoje é de Estado-Maior conjunto, né, em que os Estados-Maiores das forças atuam de forma conjunta. Conjunto Mas eu não entendi o vínculo disso com a inteligência. E com o comando civil, você diz? Não. Os Estados-Maiores das Forças Armadas são de comando militar. É um trabalho puramente militar. O Estado-Maior das Forças Armadas e seu Estado-Maior conjunto, né, é estritamente militar. Não tem como não ser. Mas eles estão subordinados ao Ministério da Defesa ou eles têm atuação estão subordinados ao Ministério da Defesa. Então as diretrizes da defesa saem do Ministério. Então, que hoje é comandado por um civil, o ministro José Múcio. Isso, então é isso que eu queria entender, porque antes existia um ministro do Estado-Maior das Forças Armadas. Sim. Qualquer situação de defesa do país estava na mão desse ministro, que era um militar, que era uma espécie de guarda-chuva de Marinha, Exército e Aeronáutica. Na verdade, você tinha 3 ministérios, né? Ministério do Exército, Ministério da Marinha, e o Estado-Maior das Forças Armadas, que tinha um status também de ministério. Entendi o seu ponto. Então, hoje não. Hoje você tem os comandos de força subordinados ao ministro e o Estado-Maior conjunto das forças. Na mão do Ministério engano, se eu tiver cometido engano aí, por favor, me corrijam aí nos comentários. Não, tudo bem, isso é exatamente para a gente provocar e entender essa diferença, porque e aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: um Ministério da Defesa comandado por um civil tem a capacidade, Deus me livre que queria fazer qualquer tipo de juízo de valor da capacidade do ministro Zé Múcio, né?
Mas ele, sendo um civil, teria a capacidade de pensar militarmente para a tomada de decisão numa questão de defesa do país? Ou acaba que essa escolha dele acaba sendo mais política do que militar, numa necessidade de decisão? Assim, ele não é o primeiro nem o último ministro da Defesa, né? Nós tivemos lá, se não me engano, nos anos 30, por exemplo, o ministro Pandiá Calógeras, né? Que foi o ministro da Guerra, e era ministro civil, numa época em que o Ministério da Guerra era predominantemente ocupado por militares. Então, há inúmeros casos de civis ocupando funções de ministro da Defesa. Na Europa Oriental, você tem predominância praticamente total de homens, de muitas mulheres, né, nos países nórdicos, como ministro da Defesa, ocupando esse cargo de gestão e decisão estratégica, né, tomada a partir do assessoramento dos seus comandos subordinados, que levam a esse gestor e decisor estratégico, né, as suas necessidades e as circunstâncias de eventuais conflitos ou necessidades de uso, né, de cada força. Porque tem equipe de staff que pode municiar as informações e as questões militares para que ele tome a melhor decisão, ainda que ele seja civil, não teria nenhum impedimento nisso, então, né? Sim, o ministro é um cargo político, né? Uhum. De gestão e decisão estratégica. Entendeu? E, de qualquer forma, o comandante em chefe das Forças Armadas continuaria sempre sendo o presidente da República. O comandante em chefe continua sendo o presidente. A decisão final é dele sempre. Decisão, sim. Né? Ouvido, por exemplo, os conselhos da República, os conselhos devidos, em determinados casos. Talvez esse espaço da inteligência seja o mais simples da gente entender, porque fica muito mais fácil quando a gente tem a possibilidade de comparar com outras estruturas do nosso dia a dia, em que a gente percebe que a inteligência nada mais, nada menos do que exatamente a reunião das melhores informações para a tomada das melhores decisões. Isso é o objetivo central, né, que a inteligência tem. Agora, os desdobramentos que essa inteligência vai ter, que são outras coisas, e a gente vai deixar para que as perguntas sobre inteligência corram ao longo do dia, e na semana que vem a gente tira as dúvidas que surgirem dentro desse metido que a gente falou hoje. Nesse momento, nós já temos aqui quase 30 minutos falando. Eu quero te agradecer, não quero tomar mais do teu tempo, te agradecer pelo carinho de hoje, mais uma vez, pela sua generosidade, e de explicar de uma maneira tão fácil e tão simples para todos nós questões que poderiam ser tão complicadas, e você faz parecer tão simples, tão fácil, que está todo mundo começando a entender de defesa nacional, inteligência, e, na sequência, nós ainda vamos falar muito sobre segurança nacional e segurança pública também, que é um desdobramento disso tudo. Obrigadíssimo, meu querido Carlos Alberto Saerp. Você pode ficar à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Que bom, Jansen. Fico muito feliz em poder estar contribuindo aqui no nosso quadro Alerta Link para ampliar essa mentalidade de defesa nacional, que é importantíssimo que o país tenha, né? Entendeu? E cartas para redação, perguntas, até a próxima semana. Pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 21 99513 0129. Você pode mandar sua pergunta para cá, eu faço chegar nas mãos e nos ouvidos do Carlos Alberto, e na semana que vem você pode mandar, que na semana que vem ele vai fazer todo tipo de resposta para elucidar definitivamente para a gente esse embrulho da defesa, inteligência e segurança nacional aqui no Alerta Link. Obrigadíssimo, querido. Um grande abraço para você. Grande abraço, até semana que vem. Tchau. Você que está nos ouvindo, não sai daí, a gente volta já.